quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Para quem está vindo hoje pela primeira vez, o Coletivo Girassóis, ele nasceu ano passado, mais ou menos em meados de setembro, outubro, as primeiras concepções, né? E ele nasceu de uma profunda inquietação nossa, diante de um cenário que a gente estava vivendo. Ele era um cenário de natureza política, um cenário, de fato, isso era no auge das eleições. E quando a gente começou a conversar entre amigos, né, o Fabrício, daqui a pouco vocês vão conhecer, em conversa com os Fabrício, a gente precisa fazer um fórum social. Então, antes que o coletivo nascesse, nasceu a ideia desse fórum, né, que nós pudéssemos, de algum modo, convergir questões, discussões que estavam, digamos assim, aterradas, né, estavam escamoteadas dentro dos estudos espíritas. E aí, desse modo, logo depois nasce o coletivo, daqui a pouco a gente vai falar nele. Então, sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Esse lugar a gente já agradece, né, o que está nos acolhendo, o pessoal que favoreceu aqui, a Casa Eugênia Alencar, conseguiu a nossa estadia aqui, então nós agradecemos muito e agradecemos principalmente a participação de todos. Vamos serenizar agora um pouco os nossos pensamentos, né? Acalmar, entrar em sintonia com aquela música que tocou há pouco tempo, que a gente possa fazer ressoar o Evangelho do Mestre Jesus nesse nosso encontro, levando em consideração a máxima do amor, da paz, da harmonia, da indulgência, e que nós possamos ter nesse encontro, durante o dia de hoje, clareza e discernimento, para poder construir juntos, inventar uma vida pautada nesses elementos do Evangelho. Agradecendo a espiritualidade superior que permitiu esse encontro entre nós, encarnados e desencarnados que aqui se encontram, para que a gente possa se fortalecer na nossa caminhada cotidiana. Fica conosco, Mestre Jesus, espiritualidade amiga superior, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, sejam bem-vindos todos na nossa proposta, inclusive, de tornar o nosso fórum mais inclusivo, né, e mais participativo. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tudo que move é sagrado, e remove as montanhas, com todo o engano do meu amor. Enquanto a chover, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado, com o arco da promessa do azul pintado. A beira fazendo vale o tempo que não voou, a estrela caiu no céu, o pedido que se fechou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia de viver para ser o que for e ser todo. Sinto o amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu sol. Lembra que o som é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver, no inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder baixar, no destino me perder, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu,
de sentir seu calor e ser todo. Sinto do amor é sagrado. Sinto do amor é sagrado. Sinto do amor é sagrado. Participando desse grupo, né, Coletivo de Girassóis, assim, trazendo algumas canções, né, a gente fica emocionada porque é um dia especial, né, que a gente vai tratar de muitos assuntos, e assim, eu vou cantar uma música que é Além das Janelas, né. Abra os olhos e bom dia, acorde e faça parte da manhã. O sol já se levanta e te convida. A vida que hoje espera além das janelas por ti. Amigo, abra os olhos e bom dia, acorde e faça parte da manhã. O sol já se levanta e te convida. A vida que hoje espera além das janelas por ti. Vem cultivar o amor no coração sofredor. Cante uma bela canção para quem precisa o perdão. Vem pela paz transformar com teu sorriso, ganhar afeições. Há tanta gente que precisa de nós. Escute sua voz, deixe essa luz te guiar por onde essa estrada levar. Tenha os olhos o amor de Jesus. Tenha nos olhos o amor de Jesus. Vem pela paz transformar com teu sorriso, ganhar afeições. Há tanta gente que precisa de nós. Escute sua voz, deixa essa luz te guiar por onde essa estrada levar. Tenha os olhos o amor de Jesus. Tenha nos olhos o amor de Jesus. Vem esse olhar firme e seguro, quando tudo é desafio, quando tudo é tão escuro. As respostas que eu tenho se encontram neste mundo. A certeza que eu sinto é o meu porto seguro. Eu me cerco, eu vigio, eu importo, eu procuro, persevero, acredito, eu transformo este mundo.
e caminho do poder que mantém meu coração protegido. E não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. E não há nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Pois a força do bem é o maior poder. Guia de conduta às intervenções sociais. Nós vamos chamar aqui a mesa, para compor a mesa, para a gente poder iniciar. O nosso primeiro expositor, também é a segunda, o Elber Boaventura, uma salva de palmas para ele. Gostaria de chamar também a Eugênia Canto, que já é doce. Então, nós vamos dar início a essa fala de hoje. Aqui. Pode ser. Então, setamos aqui os não tanto faz. Então, nós vamos dar início a esse painel de hoje, em que a busca que o Evangelho representa para todos nós. Então, é uma referência, um estímulo, uma ferramenta, um instrumento de transformação. Inicialmente, transformação individual, do ser individual, que num processo contínuo e dialético de transformação, de evolução, vai se transformar também no ser coletivo, nessa troca contínua. Então, nesse universo, como o Evangelho pode nos ajudar nesse processo evolutivo? Quem vai nos ajudar a isso? Elber Boaventura e a nossa amiga Eugênia Canto. Quem são eles? Além de serem figuras simpáticas, lindas, né? Que a gente conhece aqui de algum tempo. Então, para que a gente tenha essa informação, para aqueles que não conhecem, primeiro vamos apresentar então o Elber Boaventura. Esse senhor aqui, bonito, simpático, né? Todo mundo conhece. Então, o Elber é um trabalhador do Centro Espírita Francisco de Assis e também da Casa Espírita Flor do Bem. Ele atua no NEP, Ceará, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, e atua também na área da família da Federação do Espírito do Ceará, da FEC, além de fazer parte do coletivo Gerações. Estamos aqui. E aqui ao nosso lado, né, fazendo um paradigma com os debates, Eugênia Canto. É trabalhadora do Grupo Espírita Casa da Sopa, do Centro Espírita João Evangelista, e também atua como trabalhadora da Federação Espírita do Estado do Ceará, além de fazer parte do coletivo Gerações. Então, nós teremos a dinâmica como foi no primeiro debate, que é a exposição de 20 minutos cada um deles, iniciando aqui pelo Elber Boaventura, e depois a Eugênia Canto fará a exposição dela. Posteriormente teremos então as intervenções e em seguida eles fazem os comentários. Ok? Então, que Deus nos abençoe nessa nossa continuação. A palavra está com o Elber. Bom dia, amigas e amigos. Esse não é o despertar literário, não, esse foi mais cedo, né? Muito bem-vindos mais uma vez ao primeiro Fórum Social Espírita do Coletivo Gerações, que se fique registrado sempre. Espíritas pelo bem comum. E a gente aqui mais uma vez gostaria de agradecer a presença dos amigos que vieram de Recife, o pessoal do Ágora, Alexandre, Marcos, tiveram fazendo a apresentação ontem à noite lá no Cefa, falando justamente sobre a ferramenta da educação no combate à homofobia, muito
interessante. E na parte da tarde nós teremos também o Alexandre e o Júnior fazendo esse trabalho também, discutindo essa questão de gênero, né? Convite para que vocês também participem. Pronto, Fabrício? Continuar? Pode seguir? Muito bem, eu queria, antes da gente começar o tema, vocês estão, uma parte de vocês já estão mexendo a camisa, lá nós temos o souvenir que é o quadrinho. Não por acaso, esse símbolo que nós fizemos para a camisa, ele registra um momento fundamental na nossa identidade como grupo. Tá? Até esse primeiro encontro que aconteceu às vésperas da eleição no final do ano passado, nós éramos um grupo virtual, tá? E que tínhamos como principal eixo de atração, nós orbitávamos pelas reflexões que diariamente acontecia, como continua acontecendo, do Evangelho todo final de noite, de todos os dias, às 22 horas. Isso é o que nos identifica como grupo. Sempre foi assim. Tá? O coletivo ele surgiu na ideia de tratar de nós. Estávamos muito machucados com o que estava acontecendo. Estávamos muito machucados com os nossos companheiros de casas que embandeiravam propostas diametralmente opostas do que diz o nosso mestre, principalmente no que a gente tem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse girassol, ele marca um dos momentos do nosso encontro, nosso primeiro encontro lá na praça no bairro de Fátima, em que nós estávamos em um grande círculo. Nós éramos tantos, mais de 170, que nós precisávamos fazer círculos concêntricos e ninguém soltava a mão de ninguém. E quando nós fazíamos isso, aconteceu algo impressionante. Nós estávamos ali num clima de paz e de uma felicidade muito grande, com canto, e pouco antes daquele momento, já tem gente emocionada aqui lembrando disso, via vindo, descendo a avenida 13 de maio, passando em frente da igreja, um carro de som, estava tendo uma carreata dos nossos outros amigos, né, do outro lado, e que no momento em que eles chegaram, parecia que nós tínhamos sido invadidos por uma alcateia de lobos espirituais que pareciam querer nos devorar. E nessa hora que nós nos assustamos com a gritaria, o silêncio foi a nossa proteção, porque nesse momento nós apertamos a mão mais forte, e quando todos disseram, ninguém solta a mão de ninguém. Nós perdemos uma eleição, mas nós tivemos a vitória moral, e essa ninguém tira da gente. Dito isso, que foi de improviso, eu não estava realmente elaborando para falar isso, eu convido vocês para que a gente faça uma viagem à praia, né? A gente vai fazer um momento de viagem à praia, e para inspirar essa nossa viagem, a gente vai fazer ela aqui mesmo, essa viagem emocional. Nós vamos ficar aqui com essas pinturas de Monet. Essas pinturas foram feitas por Monet nos anos de 1870, na região da Normandia, ali os Cliffs, né? Ele estava ali na região da Normandia, e é uma região que fica para o norte da França, muito buscada por questões, na época inclusive, né, turísticas, mas também para questões de tratamento, de saúde, enfim. O que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento? O que a gente pretende trazer? Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo na proposta, o Evangelho como guia de conduta para a humanidade nas intervenções sociais. Mas por quê? Em que situação, em que contexto essa obra veio surgir em 1864? O que estava acontecendo? Por que Kardec precisou insular-se num retiro nessa região para fazer essa obra? Com a participação de Amélie nesse trabalho. E por que isso aconteceu? Qual a importância desse livro para a obra? E
o que falar da sua autoria espiritual. Para fazer esse trabalho, a gente trouxe elementos que estão todos dentro da codificação, à exceção de um trabalho, que são as obras, as revistas espíritas de 61, 63 e 64, obras póstumas, livro dos médiuns e, naturalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. E a revista Reformador de julho de 2014. Nessa revista Reformador de julho de 2014, a gente tem um artigo que foi traduzido para o português, foi publicado, o artigo de Charles Kemp, que esse artigo é interessante para que seja lido. Ele traz 3 cartas e ele comenta nesse artigo os bastidores, como Kardec preparou essa obra. É muito interessante, porque entender como a obra foi feita nos dá um outro entendimento da própria obra. Porque, como eu disse um pouco antes, das 5 obras da codificação, considerando essas obras, né, que chamam-se de Pentateuco, é a obra mais vendida. E não por acaso é a obra mais lida também. Né? É lida nos AES, é lida nos Evangelhos do Lar, enfim, ou de uma forma até muitas vezes religiosa. Né? Logo no prefácio dessa obra, nós temos o Espírito de Verdade fazendo uma alusão a uma promessa que foi feita a Abraão lá no passado, quando o pai fala a Abraão que a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas. E não por acaso, o Espírito de Verdade vai dizer que chega um momento em que essas estrelas, como estrelas cadentes, tomando toda a superfície da terra, vem para reestabelecer o sentido verdadeiro de todas as coisas. Se precisa ser restabelecido, é porque em algum momento esses princípios foram perdidos. O sentido foi perdido. Mas a obra canônica do Evangelho continuava existindo. Naquele momento, 1800, né, segunda metade do século XIX, nós tínhamos grandes escolas de estudo de crítica textual. Já 10 minutos? Nossa Senhora, ué. Nós tínhamos grandes escolas de crítica textual falando sobre o Evangelho. Né? Nós tínhamos isso. Por que essa obra? Nós vamos encontrar um casal Kardec em retiro em Saint Andrés, no norte da França, na Normandia. O casal chega juntos a essa região porque Kardec já reclamava de dores antigas, de fraqueza nas pernas e de pouco fôlego, até para esforços simples como subir escadas. Lembra que eles moravam no segundo andar da rua 8 dos Mártires? E ele reclamava dessas dores nas pernas e desse cansaço. Então ele se retira, mas não foi só esse motivo. Ele estava preparando uma obra que a ninguém ele deu a conhecer. Como ele revela nas obras póstumas, quando ele faz um comentário, que nem Didier, que era o seu editor, que só veio a saber do nome da obra, quando ela foi publicada. E ele vai fazer esse trabalho, né? Esse retiro, 2 metas. Cuidar da própria saúde, que era importante, e fazer essa obra que era de suma importância para o edifício da codificação. Num momento crítico, num momento muito crítico. Abigail volta para Paris e ele traz para a gente uma relação de cartas que a gente confronta com obras póstumas, a troca de cartas que há entre Kardec e Amélie, ela em Paris e ele em Saint Andrés, ele comentando com ela as situações que estavam acontecendo no processo dele da feitura dessa obra. Numa dessas cartas, ele comenta com Abigail, com Amélie, que foi evitado que ele fosse a Lyon. Ele encontraria amigos em Lyon. Lyon, a sua cidade natal, tinha um forte movimento espírita crescente,
E principalmente porque nós somos uma região industrializada. Então o espiritismo crescia em Lyon no meio justamente do público com pouca instrução, vivendo situações um tanto quanto adversas na própria situação de trabalho, mas que justamente nessas bases crescia de forma muito forte, como um pungente espiritismo. E por que ele foi pedido em comunicação que ele não fosse a Lyon? Inclusive na comunicação que ele revela para ele nessa carta de 6 de setembro, é dito para ele que se ele insistisse seria impedido. Se ele insistisse em ir, seria impedido, porque não era interessante para o espiritismo que ele estivesse lá. Haveria uma emboscada. Uma emboscada. O que havia acontecido? Novembro de 63, a Revista Espírita, Kardec publica um comentário que ele faz à Pastoral do Bispo de Argel. Essa Pastoral do Bispo de Argel foi publicada no dia 18 de agosto, daquele período em que ele estava lá em San Andrés. Essa pastoral, ela é um texto escandalizado do Bispo de Argel, que tinha voltado da França, e Argel, capital da Argélia, era até 1961 colônia francesa. E por que o Bispo de Argel estava escandalizado? Porque na época, segundo Kardec também revela nesse mesmo artigo, a França tinha 20 milhões de espíritas, metade da população francesa, incluindo a Argélia, que era considerada França. 20 milhões de espíritas no mundo francês. E isso estava impactando demais a igreja. Tanto que o Bispo de Argel, como ele comenta, eles não se preocuparam tanto com a obra de Renan, que fala do Cristo, que deu a ideia do Cristo histórico. Renan. Né? Eles não se preocupam tanto, mas estão profundamente incomodados com o Espiritismo, que ele diz que seria obra de astúcia, ilusão ou pior, seria coisa do diabo. Muito bem. Por que a gente está trazendo isso? Porque esse era o contexto em que estavam vivendo os espíritas na época. Um confronto feroz, um ataque feroz da igreja naquele momento, que inclusive incitava até que eles não pudessem ter acesso às próprias igrejas. Um confronto realmente. Mas Kardec está cumprindo uma obra, a redação de uma obra que tem sido orientada espiritualmente por uma série de espíritos e, sobretudo, por um espírito que foi dado a ele conhecer em março de 56, ele também traz isso nas obras póstumas, que discretamente usou para ele o nome de A Verdade. Esse espírito, muito ocupado, só teria disponibilidade para ajudá-lo na obra, isso 7 anos antes, durante 1/4 de hora, uma vez por mês. Quem pode ser tão ocupado no plano espiritual para só poder disponibilizar 15 minutos por mês para tratar da obra mais importante da humanidade naquele momento? E é interessante porque a série de mensagens, a que vem de 9 de agosto e a de 14 de setembro, dos espíritos que comunicam 5 minutos, vai trazer uma informação de que esse que escreve para ele, que é o guia familiar, guia espiritual de Kardec, era venerado por todos e do alto da sua autoridade. Eu vou deixar que vocês façam a leitura desses textos, tá? Para não fazer spoiler também. Ele traz o motivo por que aquela obra está sendo feita. Espírito de verdade. Eu vou logo lá para o final. Não é o que eu tinha para falar. A gente vai encontrar no final do capítulo 6, o Cristo Consolador, a última mensagem, o advento do Espírito de verdade.
uma mensagem que está lá escrita, falada em primeira pessoa, pelo Espírito de verdade, evocando dizeres, a palavra dele, que ele usou 18 séculos antes, quando ele trouxe pela primeira vez, a pedido de Deus, a pedido do Pai, aquelas verdades que, mais uma vez, como disse no prefácio da obra, estavam sendo reveladas. A primeira mensagem de um Espírito em comunicação dos Espíritos na obra do Evangelho é de um Espírito israelita, foi publicado em 64. Mas isso foram perguntas que foram feitas por um israelita ao seu espírito familiar, Moshe, em 61, que ele perguntava: por que se fala tanto em Jesus, por que não se fala nada em Moisés? E esse espírita vai dizer, essa sequência que traz a revelação mosaica, cristianismo e espiritismo cumprindo as profecias do cristianismo. A gente vai ter isso lá. Em abril de 64, no lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec se exclui de fazer qualquer reflexão, apenas ele traz a introdução da obra para divulgar que ela estava sendo lançada. Mas é interessante que em novembro de 64 ele publica uma mensagem que recebeu em maio de 64, assinada pelo Espírito de propósito, de verdade, que é a mensagem a propósito de a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá o Espírito de verdade, mais uma vez, vai dizer por que aquela obra foi feita, por que aquela obra estava sendo feita. E ele fala mais uma vez na primeira pessoa. Dissertações Espíritas, capítulo 31 do Livro dos Médiuns, item 9, sobre o Espiritismo. Você tem uma mensagem que é a mesma que a gente tem na última mensagem do capítulo 6 do Cristo Consolador, assinada pelo Espírito de verdade, mas que nessa mensagem do Livro dos Médiuns, Kardec traz uma extensa nota para tratar da autoria dessa mensagem. E nessa nota, no Livro dos Médiuns, ele diz, primeiro trazendo o valor do médium que está dando a comunicação à sociedade parisiense, dos mais valorosos que tem na sociedade. E por que não aquela mensagem que quem a assina, ele tem toda a reserva de publicar, justamente porque estava num contexto de forte ataque ao espiritismo, principalmente do clero. Então, aquela mensagem, ele muda o nome da assinatura da mensagem do original para o Espírito de verdade, como é publicada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que essa mensagem foi assinada pelo Espírito chamado Jesus de Nazaré. Um minuto? Tudo isso? Gente, vai ter a parte de vocês, né? Na parte final. E aí a gente tem Kardec voltando, ele escrevendo para Amélie, no dia 15 de setembro, dizendo que ele estaria de volta a Paris no dia 20 de setembro, às 10h30 da manhã, regressando com a saúde plena e o trabalho concluído. Ele recebe uma mensagem no dia 30 de setembro, felicitando-o pela conclusão do trabalho, e inclusive lembrando de que quando ele foi escolhido para o cumprimento dessa obra, foi levado em conta a sua ancestralidade como espírito imortal, por conta da sua forte convicção, sólida convicção e fé inabalável, mas que o trabalho não estava pronto. A luta apenas começaria e o ataque seria bastante recrudescido. Então precisava, naquele momento em que o andaime da obra estava sendo retirado e já se podia visualizar a cúpula do edifício, um momento chave, não só para a qualificação do espiritismo, mas chave para a humanidade.
O livro que depois em 68, com muita insistência de Didier, que não gostava muito do título Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, passou a ser 68, o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra assume em relação a toda a codificação, com todos os comentários e dissertações da espiritualidade, principalmente para nós. Game over. Um caráter fundamental. Caráter esse que, como eu disse no início, nos identifica enquanto coletivo de gerações. Porque se nós buscamos o bem comum, esse bem tem que incluir a todos. Todos. Obrigado. Agradecemos as palavras do Helder. O tempo é cruel, o tempo cronológico é terrível para a gente se adaptar, né? Mas foi colocado para a gente analisar. Então agora, imitando os grandes mediadores, sem mais delongas para ficar chique, né? Passamos a palavra para a Eugênia Canto. Amigas, então o tema que nos foi confiado, o Evangelho do Cristo, guia de conduta das intervenções sociais. O nosso entender importa saber o que são intervenções sociais. Quando a Lídia me passou essa temática, imediatamente chamou minha atenção a expressão intervenções sociais. E eu pensei, eu não sei o que são intervenções sociais. Como a Lídia é socióloga, parece que é um termo técnico e eu vou atrás de saber. Então eu fui pesquisar e trago aqui para vocês, peço permissão para ler. Conceito de intervenção social. A intervenção social sustenta-se no princípio de cidadania ativa, criando e promovendo as competências de participação de uma pessoa na construção do seu projeto e autonomia de vida, devolvendo ao mesmo tempo a sua dignidade e garantindo-lhe o seu direito de autodeterminação decorrente da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Na relação de ajuda que advém da intervenção social, é importante que o profissional a atuar, que poderá ser um assistente social, estabeleça de alguma forma algum distanciamento entre a pessoa e a situação problema que a mesma apresenta. E eu negritei essa parte e vou repetir. Algum distanciamento entre a pessoa e a situação problema que a mesma apresenta. Este distanciamento é importante como forma a garantir o reconhecimento de cidadania da pessoa pelo profissional. A intervenção social suporta-se essencialmente numa relação de respeito mútuo, em que a pessoa, também denominada de utente, tanto é ator e sujeito na sua própria intervenção, que tem os seus direitos e deveres enquanto cidadão. Geralmente as intervenções sociais são centradas sobre as pessoas e visam essencialmente a valorização das suas capacidades e competências, de forma adequada e adaptada e ao ritmo de cada um. Bem, o Evangelho do Cristo como um guia de conduta às intervenções sociais. Então nós pensamos inicialmente, assim que recebemos essa temática, ligeiramente nos ocorreu tratar da prédica primeira do Cristo e da derradeira, o Sermão do Monte e o Sermão Profético. O Sermão do Monte parece-nos uma linguagem mais simples e mais direta. O Cristo inicia com as bem-aventuranças, depois lembra ele aos discípulos, e por que não dizer a nós mesmos, que somos o sal da terra, a luz do mundo,
que brilha a nossa luz, em seguida contrapõe a lei antiga à nova, traz novos ditames que são mais sofisticados, mais desafiadores, mais refinados, porque não basta amar o amigo e odiar o inimigo, nós devemos amar também o inimigo. E segue o sermão com passagens que se tornaram aforismos, como diz Kardec no início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É um sermão longo, mas ele é bem direto. E aqui fazemos uma pequena observação de que esse sermão, ele deu ensejo a quase todos os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, cuja gênese o Elber tão bem explicou. Em todos os capítulos, praticamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós achamos resquícios, rudimentos do Sermão da Montanha, quando não, trechos dão título aos capítulos. Não saiba a mão esquerda, o que dá à direita, amai os inimigos e outros. E as próprias bem-aventuranças que dão nome a alguns capítulos no início do Evangelho segundo o Espiritismo. O sermão profético, em contraponto, que é a fala derradeira do Cristo, isso tendo como base o evangelista Mateus, no qual há registro de 5 sermões de Jesus, sendo o primeiro sermão do monte e o último sermão profético. Esse último, ele é eivado de simbolismos. E então eu fui buscar auxílio com aqueles que sabem mais de Novo Testamento, de Evangelho do que eu. Tentei ver uma palestra do Haroldo Dutra Dias acerca do tema e me assustei tanto com a profundidade do Haroldo e a superficialidade minha, dada a riqueza de simbologia que há naquele sermão, que eu preferi ficar apenas com um trecho final que é muito vivo para cada um de nós, porque Kardec também explora, que é quando Jesus separa as ovelhas dos bodes, diz: passai à direita, vós benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, estive doente, fostes me visitar, era estrangeiro em terras estranhas e me abrigaste, estava na prisão e fostes me ver. E então os benditos perguntam: mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, desabrigado, nu, na prisão, doente, em terras estranhas? E Jesus responde que cada vez que fizeram a cada um dos pequenos, foi a Ele que fizeram. Então pareceu-nos importante realçar esse caráter que Jesus traz da não dissociação, da não separação entre nós, criaturas divinas. E por isso, remete-nos também ao Evangelho de João, no capítulo 10, quando Jesus está nos pórticos do Templo de Salomão, na festa da dedicação, era inverno, e saduceus e fariseus perguntam a ele, apressados que estavam em saber, ansiosos: se tu és o Messias que há de vir, o Cristo, dize-nos. Jesus diz então que se as suas obras não davam conta de atestar da sua origem, nada mais daria. O diálogo prossegue e Jesus diz algo que para nós é talvez uma das passagens mais sublimes do Novo Testamento, em que ele diz assim: eu e o Pai somos um. Imediatamente, os ortodoxos de então, fariseus e saduceus, num prurido, num alarido desnecessário, pegam pedras para apedrejá-lo e dizem que ele merece a pena capital dos judeus, que era o apedrejamento. A dos romanos era a crucificação.
E Jesus então pergunta: mas por quê? Por qual das minhas obras quereis vós me apedrejar? E eles dizem: por nenhuma, mas porque tu blasfemas, sendo homem, fazes-te Deus. Jesus então diz: ora, mas já não estava escrito na vossa lei? Aspas, eu disse, vós sois deuses? Fecha aspas. Ele faz alusão ao Salmo de Asaf, Salmo 82, no qual está literalmente escrito: eu disse, vós sois deuses. Com isso, Jesus faz da união com o Pai, o Criador, e da união entre nós, criaturas, uma unidade. Por que nós trazemos isso? Porque todo ódio, toda dissensão, toda separação, ela é aparente, ela é defeito de visão, ela é própria do nosso estágio evolutivo, no qual a nossa percepção da realidade é fragmentária, enquanto a realidade mesma é una, é indivisível, é, numa linguagem moderna, quântica. A nossa percepção nos divide, nos aparta. E aí nós gostaríamos de lembrar um dos grandes comentadores do Evangelho, do Novo Testamento, das Escrituras Sagradas, no meio espírita, que é Emmanuel. E Emmanuel, pela psicografia Sacrossanta do Chico, ele nos traz essa não dissociação em palavras muito belas. Vou ler apenas alguns trechos, mas quem quiser ler em casa, está na mensagem Pai Nosso, do livro Fonte Viva, é a mensagem 77. Emmanuel vai dizer assim: todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso. Então Emmanuel corrobora a percepção da essência, que é indivisível, que é una, em contraponto à nossa percepção, que é separatista, é bipolar muitas vezes, é dicotômica, não inclui, é um ou exclusivo, ou isso ou aquilo. Esse é o primeiro destaque que nós gostaríamos de fazer. Em seguida, gostaríamos de trazer, em aligerar as palavras, dois exemplos contundentes de intervenção social que o Cristo fez, sendo vanguarda, verdadeiramente um rompedor de paradigmas à época. E segundo Emmanuel, foi Jesus o iniciador do legítimo feminismo. Por quê? A mulher, à época do Cristo, na sociedade judaica de então, e aqui nós estamos em débito com o confrade mineiro Wesley Caldeira, que escreve numa obra sublime da manjedoura Emaús, um capítulo inteiro devotado às discípulas. Ali, ele nos esclarece que à época de Jesus, a mulher era uma mercadoria. Ela não podia sair em público sem o véu, mas não só isso, ela não tinha atuação nenhuma na vida pública. Era confiada à mulher apenas a atuação na vida doméstica. Mas é de estarrecer os dados que eu li ali, que eu não imaginava que fosse tanto. A mulher era não só alijada da vida pública, como também no âmbito religioso, não era dado à mulher o ensino da lei. A ponto de o Rabino Eliezer, no ano 190 aproximadamente, já da era cristã, portanto 190 depois de Cristo,
já findando o 2º século depois de Cristo, o Rabino Eliezer dizia: sejam antes queimadas as palavras da lei do que ensinadas às mulheres. A sabedoria que cabe à mulher é apenas a sabedoria do fuso. Fuso era um instrumento de fiar. Quem quer que ensine, são palavras do Rabino Eliezer, quem quer que ensine a lei à sua filha, ensina-lhe obscenidades. Imagina, para o homem não era obscenidade, mas para a mulher sim. A menina, filha, ela até os 12 anos, ela era propriedade do pai, que poderia vendê-la ou explorá-la economicamente. Dos 12 aos 12 anos e meio, era considerada moça, mas ainda vivia sob o jugo paterno. Aos 12 anos e meio, maioridade. Mas se casada, saísse em público sem o véu, o marido poderia repudiá-la sem restituição do dote. No âmbito religioso, no templo, local de sacrifício, e havia apenas um templo, o Templo de Salomão, em Jerusalém. Nas demais localidades havia sinagogas. No templo, a mulher só podia transitar no átrio das mulheres ou no átrio dos gentios. Se tivesse no período da regra, 40 dias sem... no período da regra, não podia visitar o templo. Se tivesse dado à luz a um filho do sexo masculino, 40 dias sem pisar no templo. Se fosse uma filha, 80 dias sem pisar no templo. Na sinagoga era considerada impura, A mulher era considerada impura e o menstruo era sinal de impureza. A samaritana, que foi aqui citada na fala do Fabrício, o samaritano era repudiado, odiado, anatematizado pelo judeu. Havia questões aí históricas, geográficas, étnicas, mas a samaritana era considerada impura desde o berço, constantemente em regra, Totalmente excluída. Na sinagoga havia um número X para contar, a partir do qual as pessoas poderiam orar em grupo. Atingindo aquele número, oração em grupo. E a mulher não contava. Então a mulher e nada era a mesma coisa. Mas o mais importante desse contexto é que não se podia dirigir a palavra mulher em público. E os rabinos orientavam os maridos a não falar nem mesmo com as suas esposas. Por que esse detalhe é importante? Porque Jesus dirigiu a palavra à samaritana. A mulher samaritana que se achega ao poço do pai Jacó, na cidade de Sicá. É importante lembrar que Jesus vinha da Judéia em direção à Galileia. Andaram ele e os discípulos cerca de 50 quilômetros. E segundo textos espíritas que lemos, Jesus deliberou passar pela Samaria. Ele poderia ir da Judéia à Galileia pelo litoral, margeando o mar Mediterrâneo, ou margeando o Rio Jordão, ou passando pela Samaria. E ele, judeu, deliberou passar pela Samaria. Encosta-se no poço, os discípulos vão comprar víveres, mantimentos, e eis que surge aquela mulher simples, sofrida, com um cântaro nos braços, encosta-se no poço em silêncio, colhe a sua água, e quando está para retirar-se, aquele homem diz assim: dá-me de beber. A mulher então estaca, surpreendida, e pergunta: como sendo tu, judeu, dirige a palavra a mim, que sou mulher e samaritana? Jesus então, com muita doçura, diz: se tu conhecesses o dom de Deus e soubesses quem é este que te diz, dá-me de beber, tu
que ele lhe daria água viva. Ela é um pouco desconfiada, diz: mas tu não tens com que tirar a água, e ademais esse poço é profundo. És porventura, veja a perspicácia dela, né? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dele bebia, dava de beber aos seus filhos e ao seu gado? E Jesus diz assim: ó mulher, quem quer que beba desta água do poço, voltará a ter sede, mas da água que eu lhe der, jamais tornará a ter sede. Ademais, transformar-se-á em fonte de água viva para a vida eterna. Então ela diz: eu quero dessa água. E ele imediatamente diz: vá chamar o teu marido. É interessante porque o diálogo é muito rico, os poucos minutos que dispomos não permitem aprofundar. Nós lemos a interpretação do Frei Beto no livro Um Deus Muito Humano, e Frei Beto chama atenção para o fato de que era um encontro de sedução entre um homem e uma mulher, mas no qual Jesus, o varão, ele não a seduzia no sentido carnal do termo, mas espiritualmente estava tentando seduzi-la para o reino de Deus. É óbvio que a água que ela busca no poço representa o descedentar das necessidades materiais. E a água viva que o Cristo oferta é o descedentar das necessidades espirituais, que quando são de fato atendidas, nós transitamos do berço ao túmulo nessa existência carnal, experienciando as dores, os dissabores, os desafios, mas robustecidos pela fé. Nós gostaríamos então, quer dizer que já passou o fim? Bom, eu queria destacar essa intervenção que para nós obviamente traz o quão Cristo não se importava com as convenções sociais. Ele dirigiu a palavra mulher. E sinteticamente, porque já passou, parece que são 2 minutos, essa narrativa está em João 4, eu falei de João 10, o evangelista. Queria trazer rapidamente a mulher adúltera, que está em João 8. Ali o Cristo novamente ele rompe um paradigma. A narrativa é conhecida da maioria de nós, mas o que queremos ressaltar quando fariseus e saduceus trazem a mulher adúltera, colocam-na numa berlinda onde estão apenas homens e o Cristo, e dizem a Jesus: mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, manda a lei que ela seja apedrejada, o que dizes tu? Jesus está num dilema, porque se ele disser não segue a lei, ele está contraditando a sua origem judaica. E se ele diz segue a lei, ele está contraditando a proposta do amor, essência que ele mesmo encarnou aqui na terra. Então ele agacha-se, escreve, e uns dizem que ele escreveu: quem estiver sem erro, sem pecado, pode atirar a primeira pedra. E foram saindo de um em um, a começar dos mais velhos. Ele fica só com a mulher, e nesse instante ele dirige a palavra a ela nesses termos: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, eu também não te acuso, vá e não tornes a errar. O que é que nós gostaríamos de extrair dessa intervenção social, desse momento? Que o tribunal é interno, é íntimo. Esse é o tribunal incorruptível, infalível, implacável e que ninguém muda as regras. Ele é íntimo e a todos nós nos alcançará. Para finalizar, não sei se eu já gastei os 2 minutos, para citar, só para finalizar com Fenelon, Evangelho segundo o Espiritismo: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Esforçai-vos, sobretudo, por amar os que vos inspiram indiferença,
ódio ou desprezo. O amor nos aproxima de Deus, o ódio nos afasta dele. É emocionante. Tem outra palavra para dizer. Então, agora passaremos o segundo etapa, exatamente como foi na primeira mesa, onde nós teremos então, segundo que foi passado aqui, o direito a 4 falas de 3 minutos. E depois, posteriormente, os debatedores falarão de 3 a 5. Por favor, o primeiro pode se dirigir aqui a Lícia. Quem quer falar, por favor, já vem Já pra vem cá, aqui tá? para frente. Isso. A Welber e a minha querida amiga Eugênia, que foi muito bom, viu? Eu estava realmente ansiosa, Eugênia, e quando a gente pensou as intervenções sociais, elas não eram tão técnicas assim, mas eu penso que foi legal você ter começado com essa leitura técnica de uma fonte que você deve ter pegado, uma fonte interessante, para dizer que a intervenção social como essa coisa da emancipação. Então eu teria muito para falar, mas eu quero, porque esticou muito essa mesa, a gente realmente esticou muito, mas eu vou tentar resumir bem curtinho 2 coisas. Uma é uma interlocução mesmo, e a segunda é uma proposta. A primeira da interlocução é dizer que o Espiritismo nos convoca a uma intervenção social, né? Pelo Cristo, pelo fato de nós sermos adeptos ao Cristo. E a gente precisa repensar as formas de intervenção social que o Espiritismo fez e faz, e está fazendo, e de que modo nós podemos qualificá-la, torná-las melhor e mais emancipatórias. Não é dizer que está tudo errado, que distribuir sopa está errado, porque a gente tem visto muito isso, inclusive no nosso grupo do WhatsApp. É muito ruim a história, só sabe distribuir sopa, só sabe deixar os pobres lá no lugar dos pobres e tudo. Então, assim, eu acho que não é desconstruir tudo, mas é talvez requalificá-la, entender o lugar emancipatório das pessoas. Eu venho da mesma casa que você, né? Nós fundamos o Grupo Espírita Casa da Sopa, nós lidamos com pessoas de extrema vulnerabilidade e pobreza, e não tem como a gente negar a comida, a bebida, a sopa, a água, o pão, né? Mas ao mesmo tempo, como é que a gente faz isso? Ela está mais no lugar em que a gente está. Isto é, de que como a gente faz isso e como a gente, nesse agir, a gente emancipa a pessoa e não objetifica a pessoa. Então, eu achei muito bacana esse começo. A segunda coisa que é uma proposta, que eu acho que eu também posso repetir lá na nossa plenária, nós vamos fazer uma plenária no final, e vão surgir certamente muitas propostas, é que a gente possa fazer uma sequência de evangelhos, de temáticas de evangelho, naqueles áudios que a gente faz todo dia, sobre essas questões. Sobre os diálogos, sobre o Sermão da Montanha, sobre, né, eu acho que a gente pode, fazendo isso como rico, essa experiência de fazer uma leitura social apropriada, reconectada com o próprio Cristo, né, a partir desses textos, né? Parabéns, foi muito bom. Bom dia a todos e todas. Eu confesso que estou assim extasiado, né, emocionado. Tinha que falar aqui porque foi de arrepiar, né? Não é encontrar aqui companheiros e companheiras do Verde Ideal com esse olhar. E o que me chamou muita atenção é a simplicidade do Evangelho, que é tão claro, tão óbvio, que é difícil a gente vivenciar. Compreender essa dimensão, né, que está ali posto de uma forma límpida. Né? A gente trabalhar o Evangelho, né? Não há como a gente vivenciá-lo se não tivermos essa dimensão social, se não tivermos essa dimensão do outro, do cuidado com o outro. É isso que Cristo nos traz.
o amor ao próximo, não tem como eu não me indignar com as injustiças, não tem como eu não me indignar com a desigualdade. E é possível sim nós colaborarmos com a transformação planetária do mundo de prova para o mundo de regeneração, a gente agindo a partir da nossa realidade concreta, mas sem descurarmos da realidade do outro. E é isso que Cristo nos traz, como foi bem falado aqui, né, com relação quando foi que nós vivemos de beber, vivemos de comer, vivemos de vestirmos. Eu acho que essa dimensão é uma dimensão muito, muito legal. Todos, né, e é fundamental para isso a gente, embora seja simples, é fundamental que a gente estude e tenhamos olho de ver para estudar, porque às vezes a gente não tem olho de ver para estudar e ficamos com os nossos preconceitos, né? A irmã Meire, né, do JEP, o exódio, eu também estou fazendo, estou da mesma casa espírita e faço exódio também, e lá nós estamos estudando lá no início desse estudo, a gente está dizendo isso mesmo, quer dizer, Kardec já nos alertava, e ele, que vivia numa época onde o positivismo estava florescendo, ele nos ajustava para essa visão fragmentada em a realidade, para concluir, desculpa, que a realidade nos traz. Então, ele vê isso de uma forma mais complexa, que a gente tem que entender e ajudar, que a verdade não é facetada, a realidade ela é única, e temos que realmente trabalhar para isso. E desculpa ter me alongado aqui, mas parabéns aí a todos. Oi, boa tarde, sei lá, bom dia, alguma coisa. Gente, a pergunta é assim, não tem uma pergunta, é uma colocação. Nós usamos nos grupos espíritas, 90% de nós usamos o roteiro do Evangelho. Todos nós conhecemos quando nos propomos a estudar. E geralmente eu percebo que nesse roteiro tem uma parte que é tirada do Evangelho, porque supõe-se que não deve ser estudado. E me corrijam se eu estiver errado. E a pergunta é, nessas coisas, entre aspas, tiradas do roteiro, geralmente tem colocações exatamente sociais. E eu queria perguntar como nós, como coletivo de Girassóis, nos proporemos a mandar brasa no roteiro e contestar sim, socialmente, e entrar nos grupos de discussões. Aí responde o Eugênio Noel, né? Aí, com eles, a proposta aí. Valeu, obrigada. Bom dia. Eu sou a Ana, sou assistente social e trabalho na cidade de Morada Nova no momento, mas sou de Fortaleza. E eu vou me posicionar sobre a questão que ela fez sobre a intervenção social, porque tem a ver com a minha área e é um sofrimento assim que eu carrego já de muitos anos. Porque, inclusive, o que me levou a fazer o serviço social foi o fato de eu participar de grupo de jovens, na época da Igreja Católica, e de eu ver a disparidade social que existia na nossa sociedade. No grupo mesmo que eu participava, existiam pessoas muito assim, muito financeiramente bem-sucedidas, e existiam pessoas miseráveis. E a gente sofria um processo de exclusão na hora da participação. Eu, inclusive, estava dentro desse grupo, porque as escolhas sempre eram feitas dessas pessoas que tinham um padrão de vida melhor. Então, a gente era aqueles para quem era direcionar a caridade das outras pessoas, né? Então, eles praticavam a caridade dessa forma. E eu, como assistente social, e trabalho especificamente com pessoas pobres, hoje, inclusive, eu estou numa das regiões assim, onde existe miséria realmente. Nós fazemos, às vezes, visitas domiciliares em casas em que a pessoa vai ter a primeira refeição quando nós chegamos às 14 horas com uma cesta básica. Então, realmente, é uma situação de miséria.
E aí a pergunta que eu gostaria de fazer dentro da colocação que ela fez, dessa questão da intervenção social, porque existe realmente dentro das nossas práticas espíritas essa predisposição para a caridade, né? É uma caridade. Então a gente está aí fazendo as sopas, as cestas básicas, que todo mundo se predispõe a fazer todo mês, né? Se dá, às vezes, dá de melhor que tem no supermercado para provar sua capacidade de amar. Porém, isso será que realmente é uma caridade na perspectiva social? Onde nós estamos preparando as pessoas para se tornarem protagonistas da sua própria vida? Ou nós estamos simplesmente fazendo assistencialismo? Né? Então, a pergunta que eu queria deixar para as pessoas, né, para o grupo aí responder é: diante dessa convulsão social que nós vivemos nesse momento, só para vocês terem uma ideia, me corta aí quando acabar meu tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou visitar famílias que recebiam do Bolsa Família, na época da presidenta Dilma Rousseff, um projeto chamado Brasil Carinhoso. Elas recebiam R$300 para ajudar dentro do seu processo familiar, tá? E isso foi cortado de forma diametral. Eu fui visitar uma família a semana passada e ela recebia até o mês passado R$325 e foi baixado sem nenhuma explicação para R$171. Mas nós estamos dando bolsa, dando cesta básica. Nós estamos fazendo sopa, nós estamos fazendo feira. E eu acho que nesse momento que se reúne aqui aproximadamente 100 pessoas e que estamos nos predispondo a ser diferencial nessa sociedade capitalista, a gente tem que sair daqui com uma postura. E a postura que eu queria saber era qual o papel protagonista do espírita na contemporaneidade. Bom dia a todos. A todos. Gostaria de cumprimentar os expositores e fizer uma reflexão profunda, nos serve com muitos subsídios, reflexões e provocações sobre a intervenção do espírita na área social. É lema do espiritismo: fora da caridade não há salvação. E também nas casas espíritas, que o ser espírita é uma escola, um hospital e uma oficina. Diante desses dois lemas do movimento espírita, eu lançaria a pergunta: de que forma nós fazemos essa intervenção dentro desses dois lemas, gerando autonomia e independência das pessoas, dando o anzol e ensinando a pescar, e não apenas o peixe, dando o peixe no primeiro momento de maior necessidade, mas depois o anzol ensinando a pescar. A segunda questão, no livro dos Espíritos, nas leis morais, nós estudamos a lei de justiça, de amor e de caridade, estudamos a lei do progresso, estudamos a lei de igualdade. Diante dessa situação, como nós espíritas podemos nos portar hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo no país, de sermos pacíficos, porém não passivos, diante de um governo que diz que vai nomear um ministro terrivelmente evangélico, e onde nós temos perseguições das religiões afrodescendentes. Lembrando da intervenção do Elber, quando ele cita a perseguição que sofreu Kardec, como Chico Xavier também sofreu perseguição. Ele e a Federação Espírita Brasileira foram processados quando ele psicografou as primeiras obras do irmão X, o grande escritor maranhense, né? Então, como nós espíritas podemos nos portar diante dessa situação, sendo pacíficos, não alimentar o ódio, a polarização que ocorre hoje no país, mas também não sermos passivos, não sermos omissos nem coniventes. Nós tivemos, por exemplo, o cidadão Eduardo Tirão fazendo uma homenagem a Kardec lá na plenária do Senado em abril deste ano, e logo depois nós tivemos o anúncio do presidente que vai nomear um ministro terrivelmente evangélico, mesmo nós vivendo num estado laico em que tem que ser respeitada a liberdade de consciência e de crença e de religião. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia. Olha, eu não poderia deixar de cumprimentar
primeira mesa do Fabrício, né, da Lídia, da nossa querida Ângela Linhares, Fabrício, Cadeira, enfim. E como diria o nosso amigo, essa mesa foi de arrepiar. Eugênia é um lugar que lindo, viu? Olha, eu gostaria de falar que uma das coisas que essas trevas que chegaram ao poder fazem é confundir e desinformar. Todos nós sabemos. E nós, espíritas, vamos lembrar, nós somos minoria. Assim como as mulheres hoje em dia, elas ainda são tratadas como minoria, apesar de serem mais da metade da sociedade. E a fala da Eugênia, claro, a fala do Helder também, me faz relembrar de forma profunda que quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós percebemos o quanto ele foi socialmente revolucionário. O papel do Cristo enquanto o agente maior da emancipação feminina, nós estamos debatendo isso nos nossos movimentos espíritas, o papel da mulher, qual é o papel do feminismo desde o século XIX, quando Allan Kardec trabalhou os nossos primeiros livros. Então eu queria que a mesa comentasse, cumprimentar, um beijo para vocês dois, tá? Que lindo falar sobre a questão do feminismo e o papel do espiritismo. Obrigado, Prícia. Tentar ser muito breve mesmo para deixar a parte final vai tocar mais aos corações. Para responder essas indagações, inclusive ontem veio questionando o que dizer de dar a César o que é de César e o meu reino não é desse mundo, eu gostaria de responder com a fala do próprio Espírito de Verdade, como eu tinha mencionado, né, em maio de 64, que veio publicado em novembro de 64, quando ele diz literalmente que há 18 séculos, por ordem de meu pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Ele vai finalizar dizendo o seguinte: orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado. O que é orar com o coração melhorado, senão um coração que está habituado à reforma através da obra? Não é por belas palavras, não é por saber muito teologicamente sobre nada disso. Não se melhora, e por isso que o reino dele não é desse mundo, apenas no jogo da intelectualidade. É preciso pôr o pé no chão, é preciso desenvolver empatia, é preciso saber onde está a dor do outro e reconhecer que essa dor, como disse a Eugênia, quanticamente é minha também. E aí, na defesa de uma bandeira que nós também militamos, a questão da prevenção à morte por autoextermínio, quando nós temos um número pandêmico, não só de sucesso nesse autoextermínio, mas de 20 vezes maior o sucesso, né, as tentativas de autoextermínio, de suicídio, quando a dor do outro, por vários motivos que sejam, seja pela fome, seja pelo fracasso profissional, seja pela indiferença do outro, seja por estar dentro da casa espírita, como disse a nossa colega aqui, e muitas vezes ser discriminado, ser objeto da caridade do meu colega de casa, ou quando muitas vezes, né, não me deixam fazer a leitura e interpretação dos textos que estão lá no Evangelho, que às vezes é retirado do próprio estudo. O que tem dentro do Evangelho que, se for lido dentro de determinadas casas, vai acusar que ali está se dando mais a César do que a Deus? É uma pergunta. Então, passamos para hoje. Eu vou tentar responder a Ana quando indaga se é caridade ou assistência
assistencialismo, né? Bem, circula aí pelas redes sociais, eu não saberia dizer a autoria, algo como não se deve dar o peixe, mas ensinar a pescar. Eu acho que todo mundo é familiar com essa frase. E aí nós lemos em contraponto a isso que às vezes a pessoa está tão fraquinha, tão caidinha, que ela não vai conseguir segurar uma vara mesmo sabendo pescar. Então ela precisa receber. Eu acho que o desafio nosso é ir além do simplesmente dar. E aí me remeto à elucidação do termo intervenção social que foi lido no início, não é? Conseguir separar a pessoa do problema, a situação que ela enfrenta, no qual ela está inserida. A questão de ser caridade ou assistencialismo depende da forma com a qual nós fazemos aquilo que é feito, né? E eu acho que está claro para todos nós, até a partir da fala da Charmaine aqui no primeiro bloco, que é preciso indagar por que há escravidão e não contentarmos em aplacar a dor da escravidão, para tomar o exemplo que ela cita. Quanto ao dai a César o que é de César, lembremos que, conforme exarado no Evangelho segundo o Espiritismo, César aqui representa nessa passagem, conforme ali explicado, a gerência do mundo, né, o Estado. E lembremos-nos também que o Estado é um resultado das nossas escolhas. Então nós não estamos dissociados do Estado e dos nossos deveres de cidadão. Eu entendo dessa forma. E aí, como nós vamos mudar o que se estabeleceu, né? É um princípio de ação esse fórum. Até já respondendo uma outra pessoa, acho que é o Alan Sérgio, que pergunta como agir, né, para modificar, sendo pacífico, sem ser passivo. A iniciativa do fórum é uma iniciativa contundente, no meu entender, né, que já dá um passo nessa direção, mas podemos exercitar nas relações interpessoais nossas, na casa espírita, numa casa espírita que por alguma razão segue um roteiro. Eu fiquei na dúvida que roteiro é esse. É o roteiro da Boa Nova? A pessoa que indagou. O roteiro da Boa Nova, né? Aquele verdinho. Desculpa. Bem, eu tenho um problema com seguir roteiros, sabe? Porque eu acho que roteiro engessa muito a gente. Ficou faltando aqui uma outra parte da pergunta que veio pelo Zap: meu reino não é deste mundo. Eu acho que essa frase, alguém me corrija se eu disser errado, parece que Jesus respondia a Pilatos, que perguntou se ele era rei. És rei? Ele diz, tu dizes, né? Mas meu reino é deste mundo. Então, eu acho que aí, no caso, a palavra reino configura o reino como entendemos aqui na Terra. Reinado, onde há soberanos e subalternos, onde há aqueles que mandam e aqueles que subjugam, aqueles que exploram e aqueles que são explorados. Nesse sentido, o reino dele definitivamente não é deste mundo. Agora, eu particularmente entendo que o reino de Deus será estabelecido nesse mundo a partir das nossas ações. É uma meta, é um devir evolutivo nosso, para transformar esse mundo num reino de Jesus aqui. Também a não reificação, né? Porque aí se você coloca para esse mundo, você objetifica a relação. Então a nossa relação não é objetificada, ela pode ser transcendente. E na profecia de Balaão também fala do cedro, né? Então ele era conhecido, aquele que viria teria o cedro, né? E me despeço de vocês, né? Então, primeiro agradecer a esses dois. Quando ele vem, ele
aparece não só para o Espiritismo, mas para a humanidade. E a intervenção social que foi classificada pela Eugênia, que vai justamente relembrar o semeador Jesus, o educador, que vai exemplificar aonde deve estar, ou seja, naqueles que sofrem, né? Naquelas pessoas que têm dificuldade, é aonde devemos reforçar a nossa ação de amor e evangelho. Então, para a gente fechar essa nossa conversa do Evangelho, imaginemos que o sol, que está aqui colocado se nós usamos a figura do impressionismo de Monet, que justamente impressão nascer do sol, é o primeiro quadro de Monet, ligando com o girassol que o nosso amigo trouxe aqui. Então, que o sol do Evangelho, do Cristo, impressione nossa alma e nosso coração. Que nos inspiremos na boa aventura da vida, transformando o nosso ser num canto uníssono de amor infinito. Muito obrigado e passamos a palavra para mim. Gente, só para avisar.